Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Lendo a Bíblia. Hoje é o dia 100 de 365 Lendo a Bíblia. Estamos no livro de 2 Samuel e para hoje são os capítulos 19, 20 e 21. Então, em 1 Samuel nós lemos sobre o reinado de Saul e em 2 Samuel nós vemos o reinado de Davi. Davi esse que passou por altos e baixos no seu governo, no seu reinado, tudo devido a si mesmo. Aliás, isso já fica para você, que o que você sofre é de você para você mesmo. Ai, é que os meus pais me ensinaram, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bem, se você é uma pessoa racional, se você raciocina, se você pensa, você toma decisões. As decisões é uma responsabilidade sua. Mas aqui no capítulo 19, que nós vamos meditar hoje, é logo após a morte de Absalão. Davi, ele fica completamente arrasado com a morte de Absalão. Na minha leitura, quando nós fazemos essa leitura corrida, né, essa leitura completa, do começo ao fim, da história de Davi, para mim, ele fica assim tão desolado com a morte de Absalão que para mim é o auge da tristeza dele. Porque assim, sabe aquele lance de o crente não tem um dia de paz? Davi, desde quando ele pecou ali com Batseba, ele não tem um dia de paz. Porque é exatamente isso que o pecado faz na vida da pessoa. Ainda mais ele que tentou de todas as formas esconder o seu pecado. Então, desde ali, Davi não tem um segundo de paz, não tem um dia de paz. Então, eu acredito que aqui, com a morte de Absalão, é o fundo do poço para Davi. O fundo do fundo do fundo do poço, da sua tristeza emocional, de ver o seu filho. E isso porque Absalão foi muito cruel com ele, né? Absalão tomou o trono, Absalão dormiu com as concubinas dele, do rei Davi. Ele perseguiu Davi para matar, né? Absalão fez de tudo. Mas ali, quando Absalão morre, eu acredito. Por quê? Porque aqui no capítulo 19 nós lemos: disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia o povo entrou às escondidas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Ou seja, o que eles querem dizer aqui? Que embora eles tenham ganhado a batalha, né, que eles estavam aqui batalhando com quem? Povo contra povo. Tava o povo de Davi, né, os que apoiavam Davi, lutando contra quem apoiava Absalão. Então era Israel em guerra dentro de si. Muitas vezes a guerra acontece dentro da tua casa, não com a sua casa e os vizinhos. E foi exatamente o que aconteceu. Então, mesmo eles ganhando a batalha, se tornou um dia de luto. E eles não voltaram comemorando da batalha. Por quê? Porque o rei Davi estava em luto. E por isso o povo não se permitia festejar. Olha isso. Verso 4. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em voz alta: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida de seus filhos e de suas filhas, e a vida de suas mulheres e de suas concubinas. Você ama os que odeiam e odeia os que o amam. Hoje dá a entender que os seus comandantes e soldados não têm qualquer valor. Porque agora entendo que se Absalão estivesse vivo e todos nós hoje estivéssemos mortos, então você estaria contente. Agora levante-se, saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro pelo Senhor, que Senhor ele colocou aqui em letras maiúsculas, ou seja, ele jurou por Deus, que se não sair, nenhum só homem ficará com você esta noite. E este mal seria maior do que todos os que têm vindo sobre você desde a sua mocidade até agora. Gente, Joabe, pensa num homem destemido. Quando eu penso em Joabe, é que assim, infelizmente a Bíblia não tem registro fotográfico. Mas quando eu penso em Joabe, eu penso num guerreiro assim, bem troglodita. E Davi era baixinho, né? Davi era baixinho. Amém, igreja? Amém. Porque a Bíblia aqui em algum momento diz que Davi era baixinho. Mas eu penso em Joabe
um guerreiro, assim, bem troglodita, chamando o rei na chincha, Joabe, ele é muito destemido. Se você tá lendo a sua Bíblia até aqui, você sabe que Joabe desmatou Joabe. Ele era um guerreiro e ele não tinha papas na língua, não. E ele chama Davi na chincha, falando assim: Davi, é o seguinte, deixa eu te contar aqui o contexto, se você só está enxergando o teu umbigo. Então, assim, todos nós precisamos de um Joabe na nossa vida, que nos chama na chincha, que nos deixa claro o que está acontecendo ao nosso redor. Então, assim, tudo bem Davi chorar por Absalão, é justo, é digno, tem que chorar mesmo, era o filho dele. Só que Davi, que tinha perdido ali os eixos, tinha saído ali, né, dos trilhos, ele precisava desse chacoalhão de Joabe, porque o povo estava esmorecido. Então Joabe fala assim: olha, os seus soldados, a mensagem que você está transmitindo, o que está sendo interpretado pelas pessoas é que melhor se Absalão vivesse, todo mundo morresse. Isso trazia uma onda de medo, isso trazia uma fragilidade, coisa que não era característica dos soldados de Davi. Davi sempre foi muito forte, ele foi um guerreiro, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi era conhecido por ser valente, por ser destemido, por ir à frente, por vencer as guerras. E agora estava tudo desestruturado e Joabe chama ele para chincha, fala assim: agora tu vai lá encorajar o povo, para ver que Davi tinha medo, até Davi tinha medo de Joabe. Então, assim, todos nós precisamos de um Joabe nas nossas vidas, que no momento do caos nos traz clareza, nos coloca nos trilhos, nos faz ter sanidade no meio do caos. Joabe fez isso com Davi. Ele foi duro com Davi porque precisava ser duro com Davi. Então tem horas na vida que você não precisa de uma pessoa falando: ai, que coisinha fofa, ai, vem cá, deixa eu te contar. Não. Tem horas, principalmente Davi, na posição de liderança que ele estava, ele precisava ser firme. Ele pode chorar lá no canto dele, enfiado no quarto para ninguém ver. Isso fala para mim e para você. Tem batalhas que você luta no seu secreto com o Senhor. Você entra no teu quarto, tu fecha a porta. É por isso que a palavra de Deus também diz, em Mateus 6, entra no seu quarto, fecha a porta e vá para o seu secreto com o Senhor. Tem batalhas que você só luta no quarto, no seu secreto com o Senhor. Nem todo mundo tem que ver e ouvir o seu lamento. Por que, Fátima? Eu sou livre. Porque nem todo mundo vai entender o seu sofrimento, o seu lamento. Mas o Senhor entende. O Senhor sabe. E Deus é o único capaz de nos consolar. Só Jesus nos consola o quanto precisamos, o quanto queremos, o quanto... Tudo que nós precisamos está em Jesus. Então, faça isso também. Né? Que você tenha na sua vida um Joabe, que vai te trazer clareza, vai te trazer sanidade, que vai te colocar no eixo e vai fazer você ter clareza para lidar da melhor forma no momento. Porque o que estava acontecendo naquele momento, ao invés de ser um dia de festa, porque assim, depois deste evento, Davi volta para o trono, ele volta a reinar. Né? Então Absalão roubou o trono, mas daqui a pouco ele morre, então Davi volta para o lugar dele. E ao invés de ser festa, de ser celebração, estava se tornando um dia de luto. E Joabe percebeu que aquilo ia acabar com Israel, com Judá, ia ser mais um dia triste depois de tantos eventos. Por isso que ele termina fazendo: este mal seria maior do que todos o que tem vindo sobre você desde a sua mocidade até agora. Ou seja, você pensou que tinha visto o pior desta terra? É aí que você vai ver. Porque aí não seria só uma pessoa triste com Davi, seria um povo inteiro amargurado. Porque assim, este evento trouxe muita confusão sobre Israel. Muita confusão. Já era um povo confuso, né? Mas este evento trouxe muito mais. Mas continuando, verso 8. Então o rei se levantou e sentou junto ao portão da cidade e anunciaram isso a
a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado junto ao portão da cidade. E todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Todo o povo em todas as tribos de Israel andava discutindo entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na batalha. E agora, por que vocês estão calados e não fazem com que o rei volte? Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Perguntem aos anciões de Judá: Por que vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta ao seu palácio? Visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou aos ouvidos do rei? Vocês são meus irmãos, são do mesmo povo que eu. Por que então seriam os últimos a trazer o rei de volta? Digam a Amasa: Você não é da mesma família que eu? Que Deus me castigue se você não vier a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Olha lá. Com isto, o rei moveu o coração de todos os homens de Judá como se fosse um só homem e mandaram dizer ao rei: Volte com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Então, Davi dá ouvidos a Joabe. Então não basta a pessoa te colocar nos trilhos, você tem que fazer a sua parte. Porque ali o sacode que Joabe deu a Davi fez com que ele caísse em si, com que ele tivesse discernimento, com que ele tivesse clareza. E ali ele voltou para o prumo. Então eu e você, todos nós precisamos de um Joabe na nossa vida. Precisamos de uma pessoa que nos ajude a ter clareza no momento do caos. Que nos leve de volta para este lugar onde nós temos discernimento do que é público e do que é privado. Tem coisas que você vai tratar somente com Deus. Outras coisas você vai tratar somente com as pessoas que são muito íntimas. E outras coisas o público pode ter acesso. Você tem que ter esse discernimento. O problema hoje é que por causa do Instagram, muitas pessoas, e Facebook, muitas pessoas usam as redes sociais para desabafar. Não existe mais divisão entre o que é sagrado, o que é íntimo e o que é público. E eu quero te trazer a clareza para você voltar para este lugar de intimidade. Davi voltou a ser rei, mas mesmo assim havia muita confusão no meio das pessoas, no meio do povo. E ele precisava estar são, estar lúcido para poder voltar para o seu posto. E ali, quando Davi vai voltando, as coisas vai voltando aos poucos para o lugar, para o seu lugar. As pessoas vão trazendo, né, começa a fazer com Davi tipo uma prestação de contas, né, que nem Mefibosete, que era o filho de Jonatas, vai falar com Davi, né, que ele levou a pessoa que deveria cuidar dele, foi a pessoa que deu um golpe nele, né, tipo, envenenando Davi contra ele, mas ele consegue voltar. Então aqui a gente vê que nos últimos dias de Davi, na última etapa do reinado de Davi, ele consegue sanar algumas pendências ainda em vida. Isso fala muito pra mim e pra você. Tem coisas que a gente ainda vai resolver aqui, na hora certa, do jeito certo. Como eu disse da outra vez, Davi, tem uma coisa que eu admiro em Davi, é que assim, se ele tiver que fugir, ele foge. Se tiver que ficar, ele fica. Se tiver que lutar uma batalha, ele luta. Se tiver que ficar em casa, ele fica. Então, Davi, ele é muito obediente. Ele tem o discernimento do tempo, do que fazer. E ele sempre se submete, tanto para o bem quanto para o mal. E isso, para mim, é uma lição. Então, que possamos aceitar a voz de Joabe na nossa vida. Quantas vezes Jesus já tentou fazer isso conosco, nos dá um chacoalhão, mas pela nossa maldade a gente resiste. Não. Tenha discernimento da voz de Jesus na sua vida, que às vezes Jesus manda um Joabe para te trazer a luz e não para te crucificar. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por todas as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Ó Senhor, nos repreende, ó Pai. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor mande pessoas, assim como o Senhor mandou Joabe para divertir Davi. Manda, Senhor, Joabe para nossas vidas,
para que nos repreenda no momento do caos, para que possamos ter lucidez, sanidade, nos dá, Senhor, discernimento do público e do privado. Nos ensina, Senhor, a lutar as nossas guerras em primeiro lugar no nosso secreto com o Senhor. Abençoa-nos, Senhor, com discernimento, com paz, com misericórdia. É o que te pedimos, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.